Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos de Freios e seus Componentes. Hoje nós vamos iniciar a 15ª aula, dando continuidade à explicação sobre freios a discos com atuação pneumática para veículos comerciais. Então vamos lá. Bom, a semana passada eu mostrei as principais componentes dos freios a discos pneumáticos, né, para veículos comerciais. E hoje eu vou expor alguns problemas, como eu tinha falado na semana passada, o porquê que o pessoal optou em colocar freios a disco em veículos comerciais como um opcional. Ou seja, muitos caminhões, cavalos, tratores equipados com freios a disco, eles vão até a usina, muitas vezes em estradas vicinais, para pegar o carregamento. E tem muito barro, muita sujidade, muito problema de atoleiro. E como o freio a disco é um sistema aberto, dá muito problema de infiltração de sujidades nas pastilhas e nos discos de freios. Isso faz com que a vida da pastilha de freio seja reduzida drasticamente. Então eu vou mostrar aqui alguns problemas encontrados com os freios a discos pneumáticos, como por exemplo a sobrecarga térmica e a distorção térmica. A gente vê aqui os discos de freio, as pastilhas que foram utilizadas, e a gente vê essa faixa onde a pastilha de freio ela não pegou no raio, na coroa circular total do disco de freio. Então isso é conhecido como distorção térmica, ou seja, a pastilha de freio, lembram-se do que eu falei do offset positivo, negativo, offset neutro, quando o centro de massa da pastilha de freio ele se equipara ao centro de massa do cilindro dos pistões do caliper. Então a gente tem offset neutro. E aí a gente tem então toda a área da pastilha pegando na coroa circular do disco de freio. Quando você tem diferenças de offset, você tem o problema de distorção térmica, ok? Aqui a gente vê, por exemplo, a sobrecarga térmica. Então a gente vê nitidamente o veículo foi submetido a um aquecimento muito grande do disco de freio, das pastilhas de freio, e a gente vê trincas térmicas bem proeminentes no disco de freio, ok? Isso daqui ainda continua falando sobre a sobrecarga térmica. Então, o freio a disco pneumático ele tem essa placa de pressão, que a placa de pressão é danificada em virtude do contato ocasionado pelo desgaste total das pastilhas de freio, e elas começam então a pegar no disco de freio, ocasionando inclusive o desgaste das plaquetas das pastilhas de freio. Então isso é muito comum quando não há um controle de manutenção, quando não há um controle do desgaste da pastilha de freio. Isso daí, ele via de regra os freios são equipados com um sensor, que esse sensor muitas vezes pode ser eletrônico e também pode ser mecânico, que vai acompanhando o desgaste da pastilha de freio justamente para evitar esse problema. Às vezes, por uma questão de utilização em altas temperaturas, a pastilha de freio e também em ambientes com sujidades, a pastilha de freio desgasta mais rapidamente e o condutor não percebe, e aí chega a gente ter esse desgaste, inclusive da placa de pressão, ok? Aqui é trabalho em ambientes abrasivos ou sujidades, né? Como eu mesmo falei, esse freio foi pego de uma apresentação da própria Haldex, do fabricante. Então aqui eles viram que o desgaste de 20 a 30 km numa rodagem com muita sujidade,
houve um desgaste da pastilha de cerca de 7 milímetros da sua espessura. Então, esse é o problema da aplicação do freio a disco pneumático aqui no Brasil. Na Europa a gente não tem tanto isso daí, nem nos Estados Unidos. Grande parte das estradas são pavimentadas, não tem poucas estradas vicinais com muita sujidade, né? O que o pessoal costuma fazer é montar no freio a disco um dust shield, que na realidade é uma proteção, é uma placa antipó, que é para justamente evitar essas aderências dessa sujidade, do barro, da lama, né, da areia, muitas vezes em virtude de atoleiros e tudo mais, ou de estradas mal conservadas. Esse daqui também é um desenho que mostra as opções de montagem do disco pneumático. Então a gente vê aqui o tamanho da roda, né? De roda de veículo comercial é dada em polegada, 17,5, 19,5, e as rodas grandes de 22,5, via de regra equipam os cavalos tratores e os implementos rodoviários. Aqui a gente tem opções do ângulo do atuador, e a gente tem também os máximos níveis de torque em Newton-metro para cada um desses sistemas. Essa é uma tabela que é composta no manual técnico da freios da Knorr-Bremse, que é um fabricante também de freio a disco pneumático. A Knorr-Bremse tem esse SN5, que é o menor deles, o SN6, que é para caminhões médios, e o SN7, que é para cavalos tratores e ônibus rodoviário e ônibus urbano com peso superior a 18 toneladas. Tá? Bom, pessoal, essa 15ª aula, ela fica aqui, ela é curtinha, porque na realidade eu vou querer depois iniciar a outra aula falando mais sobre cálculos do freio a disco e de uma forma geral, o fator de freio, como é calculado, por exemplo, as forças tangenciais no freio a disco, como ela é mostrada graficamente. E isso a gente faz numa próxima ocasião, ok? Obrigado por vocês estarem assistindo esse curso. Se vocês estão gostando, compartilhem com o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa aumentar essa comunidade que gosta da engenharia de chassi, principalmente na parte de freios, né? E se vocês estão gostando, realmente dá um likezinho para dar uma incentivada na gente. Eu desejo que vocês fiquem com Deus. Tudo de bom, que Deus os proteja.